Aconteceu? Tá no Plantão Mar Azul. O assassino de Andréa Branco foi condenado a 14 anos de prisão. Andréa Branco, a família concedeu na época, pouco mais de 1 ano e meio, uma entrevista exclusiva aqui para o Radar Mar Azul, família de Salvador, na Bahia, que estava e esteve ontem, inclusive, acompanhando o tribunal do júri em Barra Velha. Este homem que está na tela, ele asfixiou e matou a sua companheira e foi condenado agora a 14 anos de prisão. É Marcelo Marlio Schneider, 42 anos de idade. Ele foi condenado em regime fechado e sem direito a recurso, pelo menos nos 8 anos iniciais da pena. O crime ocorreu em 16 de abril de 2022. Aqui na tela do radar temos a imagem do seu José, o pai da Andréa, e da Alessandra, a irmã da Andréa, quando estiveram na Mar Azul, Barra Velha, nessa entrevista com a gente aqui na emissora. A Adriana era baiana, ela morava há 3 anos em Santa Catarina. Iniciou a sua vinda para o estado morando em Blumenau por 3 anos e depois veio a Barra Velha, né, e estava num relacionamento de pouco menos de 1 ano com o Marcelo Schneider, este criminoso. A decisão do júri, né, pôs fim à expectativa por justiça da família, embora eu já vou emitir aqui uma opinião, achei a pena branda. Você mata uma pessoa com requinte de crueldade, pega aí 14 anos, mas enfim, vamos lá. E o que está na sentença, né? Segundo a Alessandra Barco de Santana, irmã da Andréa, ela percorreu novamente aí, né, a distância de Salvador até Barra Velha para acompanhar o júri, que durou ontem praticamente o dia todo. Esta sentença foi proferida, já eram quase 10 horas da noite. Chegou o material agora pra gente. E ela, a sentença do Dr. Gui traz detalhes. Atenção, detalhes. O que ele diz na sentença? O juiz Gui Stefan Berkenbrock. Ele estendeu a pena base, levou em conta um atenuante, o da confissão. Esse cara aí, ele depois de toda a história que ele inventou, ele acabou depois confessando que era ele mesmo o autor do crime. O magistrado estabeleceu uma multa de R$50 mil a ser paga aos herdeiros da vítima. Esse é o custo de uma vida, né? Mas enfim, a justiça garante também. E confirmou o relato da morte. A Andréa, ela foi morta por asfixia, né? E ele, o criminoso, né, ele disfarçou a cena do crime, ele chegou a se automutilar para insinuar um suposto latrocínio na casa deles na Quinta dos Açorianos, né? O réu criou e encenou um complexo engodo, palavras do juiz, complexo engodo para tentar se livrar das acusações, chegando ao ponto de se automutilar nos 2 braços, para forjar o suposto latrocínio em sua residência, o que posteriormente admitiu ser mentira, palavras do Dr. Gui na sentença. Olha só, gente, os detalhes revoltantes desse caso. Não fosse só a mentira da tentativa do latrocínio, a automutilação, o Marcelo Schneider, após matar a Andréa, ele utilizou o telefone celular dela, acessou um site pornográfico e ficou vendo pornografia logo depois do crime. Detalhes aí trazidos na própria sentença, como disse e destacou o magistrado, aspas, a demonstrar o pouco caso com o ato que tinha acabado de praticar, o que agrava ainda mais a sua culpabilidade. Matou a moça e ainda foi acompanhar site pornográfico, se mutilou falsamente para dizer que um bandido tinha entrado na casa. Na época, na ocasião, a Mar Azul noticiou, inclusive, que ele disse isso, né, que alguém tinha invadido a casa e matado a sua companheira, né? Se por um lado essa sentença, então, ela coloca fim a esse drama, essa expectativa, o drama, né, a dor da saudade continua, mas se põe fim a essa expectativa de pelo menos aí uma condenação, né? Há uns detalhes ainda interessantes, né? A Andréa, segundo a irmã dela falou, ela veio na ocasião para Barra Velha porque ela estava em busca de uma cidade mais segura. Olha só que ironia, olha só o que aconteceu, né? E nós temos também aí a informação de que a ficha desse cara já era extensa antes do crime.
que pena que ela se envolveu com esse cara que viria a ser o seu algoz, né? Ele já tinha pelo menos 13 processos na justiça, um mandado de prisão estava em aberto e também respondia por não pagamento de pensão alimentícia. Situação muito triste. Nós temos no MZL, inclusive, e também no portal da Marazul, na Rede Marazul, TV Marazul do YouTube, nós temos a entrevista que o seu José, o pai da Andréia, e também a irmã dela concederam um exclusivo para nós, nessa imagem aqui, ó. Essa imagem está, depois a gente linka certinho, bota um post ali fixado para vocês acompanharem mais detalhes desse desfecho. Mas o tribunal do júri foi unânime, o cara vai agora continuar, já está na penitenciária em Barra Velha, na unidade prisional, a UPA, do bairro Vila Nova, e agora continua aí cumprindo essa sentença, 14 anos. Eu acho que, sinceramente, né, uma vida não vale isso, mas põe um pouco de termo a esse sofrimento. A gente deseja aí dias muito melhores a toda a família da Andréia.